Bom dia, Shalom Adonai. Eu vou estar neste momento, numa breve síntese, falando três heresias ou três posições, conceitos que eram ensinados, certo? Por grupos ou até por movimentos contrários ao cristianismo e que queriam distorcer o sentido, o fator da humanidade de Cristo, que eram contrários à humanidade de Cristo, até para compreender o aspecto apologético da lição deste domingo. O primeiro era, claro, os docetistas, não é? Os docetistas que inclusive atuaram no período de 70 depois de Cristo, até ali ao período aproximadamente 170 depois de Cristo, quase 100 anos aproximadamente. Eles consideravam ou defendiam, ou ensinavam que Jesus era um espírito, tá? Jesus era um espírito que tinha aparência humana. Então, eles não consideravam e nem defendiam e nem ensinavam que Jesus era plenamente humano. Eram contrários à natureza humana de Cristo, ok? O outro grupo, que era também já o adocionismo, os adocionistas, estes consideravam que Jesus era plenamente humano, mas devido a ser um homem tão virtuoso, com o tempo ele se tornou divino. Tá? Com o tempo ele se tornou divino. Então eles eram totalmente também contrários à questão de Cristo ser, na verdade, Deus. Eles falaram que ele se tornou divino porque ele era um homem virtuoso e então tornou-se filho de Deus por adoção. Essa era a proposta, que ele tornou-se filho de Deus por adoção. Deus o adotou porque ele era um homem extremamente virtuoso, tá? Então eles defendiam só que ele era só humano, mas não era divino. O adocionismo, certo? Já o outro grupo, o eutiquianismo, que tinha como postulante e mentor e fundador Eutico. Eutico ensinava que Jesus, certo? Ele, no seu batismo, no momento em que ele foi batizado, a sua natureza humana foi absolvida de uma natureza divina, certo? Assim, o que acontece? Ambas as naturezas, tanto a divina como a humana, deram a abertura a uma terceira natureza. Por quê? Porque para eles, anteriormente ao batismo, ele não era nem divino, não é? E era somente humano. E depois do seu batismo, aí ele tornou-se humano e deu abertura agora a uma natureza divina, tornando-se totalmente divino e não humano. Então, eles faziam uma total confusão, certo? Nesta posição e eram totalmente, vamos dizer assim, contraditórios, tá? Então, eles diziam que Jesus não tinha uma plena natureza humana e nem uma plena natureza divina. Resumindo, o eutiquianismo defendia então que Jesus não tinha nem uma plena natureza humana e nem uma plena natureza divina. Agora, refutando essas três heresias. Primeiramente, Jesus era plenamente humano, tinha todas as faculdades biológicas, físicas, mentais, sentimentais, emocionais, todos os sentidos e todos os aplicativos referente a uma natureza humana, não é? Ele se emocionou e chorou, ele foi tentado, ele falava, comunicava, ele sentia fome, ele sentia sede, certo? Ele sentia as emoções naturais de um ser humano, como foi várias vezes ali visível aquele sentimento emocional, e ele também, além de todo esse contexto,
humano, ele ao mesmo tempo, como eu falei na aula anterior de ontem, havia hipostase, também havia natureza divina. Então ele era 100% humano e 100% divino. Era divino porque, mesmo sendo humano, possuía os atributos divinos, as prerrogativas e atribuições divinas que concediam a ele todo o poder para operar os milagres, os sinais, as maravilhas, para comprovar que ele era, em todo sentido, em todo contexto, em toda abrangência, Deus encarnado, porque tinha todos os atributos divinos e toda a essência divina estava nele, mas também estava agora encarnado e tinha a essência humana. Então, era tanto humano como divino, plenamente, hipostases, plenamente humano, plenamente divino. Então, é isso que você tem que, vamos assim, ressaltar, certo? Comprovando, inclusive, com a aula anterior que eu dei ontem, as provas da humanidade e as provas também até da sua divindade, para refutar as heresias que foram propostas pelos docetistas, adocionistas e eutiquianistas, ok? Obrigado a todos, foi essa a nossa participação, dando aqui uma orientação para você, para a EBD deste próximo domingo.